Chegamos ao módulo 3. Vou agora abrir minha tela para compartilhar com vocês. Chegamos ao módulo 3, pessoal. If clauses. Aqui a gente vai usar o condicional if como maneira de construir algumas sentenças, construir algumas cláusulas, construir algumas ideias que vão transitar entre o real e o imaginário, né? Numa construção, é, 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 digamos assim, uma linha de transição entre o real e o imaginário. O objetivo aqui, então, é aprender quais são e como funcionam esses condicionais no inglês, e além de observar essa linha de transição, bem interessante entre coisas que são concretas e coisas que estão no mundo das hipóteses, das ideias, da imaginação, ok? Olha lá. Conditionals, if clauses. As conditional sentences têm esse nome porque precisam de uma condição, como algo que você deve fazer, ou que precisa acontecer, ou uma situação que precisa existir para que outra coisa aconteça. Então, elas dependem de uma da outra, por isso que geram essa condição, essa dependência, né? Também é chamado de if clauses das orações que precisam desse partícula, o if, para indicar o resultado ou a consequência de uma ação ou de uma situação. Seja uma situação que está condicionada a outra no tempo. É, Elas são usadas para falarmos sobre o que acontece de fato, o que poderia acontecer, é um provável possível resultado no futuro, o que nós gostaríamos que acontecesse, imaginando um resultado diferente para a situação presente. E o que poderia ter acontecido, ou seja, pensar sobre um resultado diferente para algo no passado. Veja só, então ela tem essa escadinha que vai entre o que aconteceu de fato, o que poderia acontecer, que é provável, possível, o que nós gostaríamos que acontecesse, olha só, já está um nível a mais de imaginação ali, que gostaríamos que acontecesse, imaginando um resultado diferente desse da situação presente. E aí vamos para um nível mais alto ainda, que é aquilo que poderia ter acontecido, ou seja, pensar sobre algo que é resultante de algo que poderia ter acontecido no passado, né? Vamos ver cada uma delas aqui com detalhe. A gente chama essa escadinha de zero, first, second, third, ok? Começa com o zero. O zero conditional, ele é usado para expressar uma verdade universal, fato científico, enfim. O first conditional, ele é usado para falar sobre situações futuras, possíveis e suas consequências prováveis. O second conditional, ele é utilizado para falar sobre situações irreais, no presente ou no futuro, e suas consequências imaginárias, suas possibilidades, enfim, suas elucubrações. E o third conditional é usado para falar sobre situações passadas irreais, suas possíveis consequências. Então veja que vai de fato científico a situações irreais e possíveis consequências que podem ser que aconteceram no passado, por exemplo, né? Vamos lá. Zero conditional. Ele é bem simples. Se eu uso if mais simple present, o resultado, ou a outra condição, precisa ter também no simple present. Então, ele fala de 100% de certeza de algo que vai acontecer. Então, if, alguma coisa no presente, resultado, alguma coisa também no presente. Retrata fatos científicos, verdades gerais, ilustrações, instruções e fatos que sempre ocorrem. Então, é algo que sempre ocorre e que já foi pautado pela realidade. Vamos ver aqui algumas frases para entendermos melhor. Tirar aqui da frente. If the system crashes, it automatically restarts. Então, olha só. If the system crashes, it automatically restarts. Pronto. If the user inputs the wrong password, the account gets locked. Então, if the user inputs the wrong password, uma causa, a consequência é the account gets locked. If the hard drive is damaged, the data cannot be recovered. Fato. If the hard drive is damaged, the data cannot be recovered. Fato. Ninguém tem dúvida disso. If the software is not updated regularly, it becomes vulnerable to cyber attacks. Simples assim. Então, a estrutura é composta por duas cláusulas. A cláusula condicional, que é a cláusula if, a gente chama de if clause, e a cláusula principal. Ambas as cláusulas estão no tempo presente.
Simples assim. Mais alguns exemplos. If the firewall is not properly configured, if the firewall is not properly configured, the network is at risk of unauthorized access. Pronto. If the computer is infected with a virus, it can cause damage to the system. Fato também. If the password is weak, it can be easily cracked by hackers. Okay? If the data backup is not done regularly, the loss of important data can occur. Pois bem, continuando aqui. If you press the button, the computer starts. Veja só. Você pode usar também o condicional, o zero conditional, para dar ordens ou instruções. Dar uma ordem para alguém, uma instrução. E aí a sentença ficaria da seguinte forma: simple present, né, de um lado, mas o if da condição, e do outro lado da condição, um verbo. Geralmente, esse verbo sem o to. Ele está no infinitivo, ele está no presente, né? Ele não vai estar usando o to ali. Olha só. If you press the button, the power button, the computer starts. Simples assim, zero conditional, usa o if e usa o simple present. If the user clicks the link, the download begins. Pronto, simples assim, zero conditional. If the device runs out of battery, it shuts down. Simples assim também. If the program crashes, it generates a error message. If the program crashes, it generates an error message. Okay? If the file is corrupted, continuando. If the website is down, you cannot access its contents. Continuando as ordens, as instruções. If the network is slow, it affects the internet speed. If the email address is incorrect, you cannot send the email. If the keyboard is not working, you cannot type anything. If the security settings are not updated, it puts the system at risk. Ok? Pessoal, pare o vídeo, repita, faça a sua pronúncia, a sua escrita, se for necessário, ok? É com vocês o aprendizado. O aprendizado ele depende muito de vocês. O nosso esforço aqui é de trazer o conhecimento para você, mas você precisa estar engajado na sua aprendizagem.